Olá amigos, sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Atalaiando o Mundo. O vídeo de hoje não será novidade nenhuma para os seguidores deste canal, pois trata-se de uma notícia que, embora seja recente, é desta semana, a notícia em si é uma reprise de outras que nós já vimos no passado. Nós já falamos sobre esse assunto aqui em vídeos anteriores e, portanto, não há novidade. Então a pergunta é, se nós já conhecemos, por que vai trazer de novo esse assunto? A resposta é que esta notícia foi veiculada não apenas por canais alternativos do YouTube, de mídia independente, ou de outros sites que normalmente falam disso, sites cristãos, mas foi publicado também pela mídia mainstream, chamada mainstream, as mídias oficiais, como o jornal O Globo ou a BBC. Isto é inédito, né? O ineditismo, para mim, não é nem a notícia em si, mas o fato da imprensa tradicional estar noticiando. Eu vi essa reportagem primeiramente num canal do YouTube independente que eu sigo, de um jornalista brasileiro que vive em Londres. O nome dele é Ivan Kleber, e esse é o nome do canal dele também, que eu até indico para quem quiser assistir. É muito bom, ele é um correspondente, ele tem outros empregos também, mas ele é um correspondente que fica em Londres e ele presta serviço também para a revista Oeste, né, como correspondente. E eu vi no canal dele ele comentando a respeito disso. E fui pesquisar um pouco mais sobre esse tema, e qual não foi a minha surpresa quando eu vi o jornal O Globo publicando uma reportagem a respeito disso. Normalmente isso não aconteceria, nós não veríamos esse tipo de assunto sendo abordado, pelo menos eu nunca vi, em jornais como o Globo, onde faz uma crítica aberta contra o regime chinês, uma vez que há muitos interesses, né, chineses aqui no Brasil, inclusive, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, mas é muito difícil a gente ver uma crítica como essa em jornais comuns do mainstream. E isso me chama a atenção, o fato disso estar acontecendo agora, e fico imaginando qual é o motivo para publicar sobre esse assunto. Não consegui chegar a uma conclusão ainda, mas eu vou acompanhar isso mais de perto para ver se eu consigo compreender esta situação. A reportagem nós vamos ver no site do guiame.com.br, que nós já conhecemos, que eles trataram esta matéria. E após a vinheta, então, vamos para o vídeo e a reportagem desta semana. Bem, então, como vocês podem ver aí, saiu no Globo. Essa aqui é a capa do Globo na internet, do dia 15, que foi ontem. Hoje é dia 16. Ontem, dia 15, saiu a notícia de que a polícia interrompeu o culto e detém líderes de igreja clandestina na China, denuncia a congregação. E um outro slide que eu fiz aqui, onde eles falam lá que as autoridades chinesas não comentaram o caso nem responderam às alegações apresentadas pela congregação, segundo a BBC. Está até em vermelho, eu grifei aqui, segundo a BBC. Ou seja, a BBC também publicou isso. Eu não consegui encontrar a reportagem da BBC, mas o Globo está falando que, segundo a BBC, tal, ou seja, a BBC também publicou alguma coisa a respeito disso. Eu só não consegui encontrar, né? Então, isso chama atenção, o fato da mídia chamada mainstream, a mídia principal, a mídia oficial, vamos dizer assim, está publicando, né? Porque é alguma coisa que normalmente eles tentam esconder essas coisas, né? Mas vamos ver a matéria do Guia-me, o que eles disseram. Então diz que a polícia invade culto na China e detém líderes, fiéis e crianças de igreja doméstica.
cerca de 60 agentes do Partido Comunista interromperam o culto da Early Rain Covenant Church em Xinjuan e conduziram cristãos para delegacias locais. E é de segunda-feira, dia 15, que foi exatamente ontem, né? Daí tem uma foto aqui. Essa foto é do local onde eles estavam fazendo o... Porque é proibido você ter templos de igrejas que não sejam autorizadas pelo governo. As igrejas, para funcionar, têm uma autorização do governo, os pastores ou padres estão cadastrados, tem o cara... Eles sabem o que está sendo dito lá dentro. Como eu já fiz uma reportagem, eu falei sobre uma reportagem em um vídeo anterior, de que na China estão mudando inclusive o texto bíblico. É só vocês procurarem aí nos vídeos antigos, que tem uma lá que fala da China mudando o texto bíblico, né? A gente não sabe qual que Bíblia que essas igrejas oficiais, chamadas oficiais, usam. Então, como essas pessoas não podem se reunir oficialmente, o que eles fazem? Eles fazem em casas, né? Por isso igreja doméstica. Cada casa lá que se juntam uma série de cristãos que moram ali próximos, eles se reúnem naquela casa lá como se fosse um aniversário, uma festa, alguma coisa, fazem o seu culto. Neste caso aqui, como parece que era maior, que é uma igreja um pouco, embora doméstica e ilegal, um pouco maior, eles se reuniram num hotel. Eles alugaram uma sala de um hotel e fizeram a reunião, o culto deles, dentro de uma sala de convenções que tinha no hotel, né? E que é o que diz aqui a legenda da foto: após a invasão policial de um culto, líderes fiéis e crianças são detidos em Sichuan, na China. E a foto da sala de reuniões do hotel, onde as pessoas estavam lá fazendo o culto. E a reportagem diz que a Early Rain Covenant Church, uma das mais conhecidas igrejas domésticas da China, sofreu uma nova ação repentina das autoridades chinesas durante um culto realizado no último domingo 14, na província de Sichuan. 14, ou seja, foi o último domingo, né? Segundo informações da China Aid, cerca de 50 a 60 policiais e agentes de fiscalização cercaram e invadiram uma sala de conferências de um hotel na cidade de Jiangsu, onde a congregação realizava seu culto dominical. Para gente que está assistindo os vídeos aqui no canal, tal, não tem novidade nenhuma. Isso daí para a gente não é novidade, porque a gente já sabe que isso está acontecendo, né? Volto a dizer, o que chama atenção é o fato de jornais como O Globo, a BBC, que são mídias de esquerda, portanto, normalmente não fazem críticas à China, né, desse tipo de coisa, né? Eles fecham os olhos a esse tipo de coisa, até fazem críticas lá ao Xi Jinping, a problema econômico, falam um pouco de que eles perseguem e tal, mas não falam assim claramente, é um negócio assim meio diluído. Dessa vez não, uma reportagem para falar especificamente disso, isso me chamou a atenção, né? Por isso eu estou colocando, porque caso contrário falar, pô, mas está falando de novo da mesma coisa que a gente já sabe, né? E continua a reportagem dizendo que esta operação ocorreu por volta das 11 horas da manhã. Então, um culto dominical, matutino, né? Se fosse uma igreja nossa aqui no Ocidente, aqui no Brasil, estaria uma escola dominical. A polícia entrou, simplesmente invadiu, armado, 60 policiais, e assim, a troco, né? E a gente vê que as pessoas estão sentadas lá. Mas vamos continuar a reportagem para ver. De acordo com relatos recebidos pela China Aid, os agentes registraram os dados pessoais de todos os presentes e utilizaram ônibus e viaturas para conduzir os participantes à delegacia local. Olha que coisa absurda.
chegar numa igreja, prender as pessoas que estavam lá, e tinham crianças, tinham idosos, tinha gente de toda a idade lá, pegar, colocar todo mundo dentro de um ônibus, uma viatura policial para levar o pessoal para a delegacia. Isso além de tudo, embora seja terrível, seja triste, seja lastimável isso, é ridículo. É ridículo um Estado que se dá esse papel de fazer esse ridículo, né? Esse medo desmesurado da Bíblia, da palavra de Deus. A gente sabe por quê, né? A gente sabe por quê. A gente sabe quem tem medo da palavra de Deus, né? Quem motiva eles a agirem dessa forma. E continua dizendo que as autoridades envolvidas na ação seriam vinculadas à cidade de Mianyang, responsável administrativamente pela região. Fiéis continuam adorando. Um vídeo da invasão mostra que, em meio aos gritos dos policiais, membros da congregação continuaram adorando e cantando louvores mesmo após a entrada das autoridades e as ordens para encerrar a reunião. Isso deve ter sido uma maravilha ver uma coisa dessa, né? Não dá nem bola para os guardas e continuarem. Eles não devem entender o que se passa na cabeça dessas pessoas, né? Por que elas não obedecem, né? Como é que pode? Daí tem um post aqui, que eu não sei se é do X, provavelmente seja do X, tá em chinês lá, obviamente, não dá pra gente saber, mas tem alguns vídeos que mostram isso daí. Mais uma vez, se quiserem ver o vídeo, entrem no Guia-me e que vocês conseguem, mas não vai dar, é só assistir, né? Porque não vai dar para entender nada, porque tá tudo em chinês. E daí tem a reportagem, continua, diz que o episódio reforça o clima de tensão vivido por igrejas domésticas na China, que frequentemente enfrentam vigilância, interrupções de cultos e detenções de líderes e membros. Continua dizendo que anciãos e crianças são levados. Entre os cristãos confirmados como levados pelas autoridades estão os anciãos Yang Hong e Yu Won-king, não sei como é que fala, né? Além dos membros Liu, Yung-shu, Niebo, Li Benli e Axin. As pessoas, os anciãos e os membros, alguns dos membros que foram levados. Esses nomes talvez sejam as pessoas mais conhecidas lá deles, enfim. Um grande número de fiéis também foi retirado do local, incluindo várias crianças que participavam do culto. Agora imagina a cabeça dessas crianças, porque quando educando crianças, a gente vai falar a elas que olha, é bom que ir à igreja, aprender sobre Deus, que Deus é bom, isso que você está fazendo é uma coisa boa, ir à igreja tal. Só que ela está aprendendo isso e de repente vê ela fazendo alguma coisa que os pais dizem que é bom, só que a polícia chega e prende. A cabecinha da criança fica, peraí, mas não, isso aqui não é uma coisa boa, certa? Como é que a polícia vem? Olha a confusão que causa na cabeça das crianças, né? E talvez em algumas, a gente não sabe como é que foi a abordagem, o trauma de falar, não, eu não quero mais ir porque eu fui lá, eu fui preso, né? Embora a criança não tenha ficado presa, né? Mas a polícia me levou, eu estava fazendo uma coisa errada, né? Imagina a loucura na cabeça da criança, né? Até o momento, o paradeiro e a situação jurídica de muitos dos detidos permanecem desconhecidos, ou seja, não se sabe o que aconteceu com os que foram presos, o que aconteceu com eles, se eles estão presos, se estão vivos, não sabe, né? A presença de menores entre os levados chamou a atenção da China Aid, que pediu oração especial pela proteção e pelo bem-estar das crianças afetadas pela operação. Histórico de perseguição. A igreja é considerada uma das congregações domésticas urbanas mais representativas da China. Desde dezembro de 2018, quando foi alvo de uma grande operação das autoridades e proibida de funcionar oficialmente, a igreja enfrenta vigilância constante, assédio, detenções e outras formas de repressão. Em dezembro de 2019, o pastor da igreja Yang Yi
foi condenado a 9 anos de prisão sob a acusação de, abre aspas, incitação à subversão do poder estatal e operação ilegal. Fecha aspas. Bom, pela acusação, significa que prestar culto a Deus, dizer que Ele é o Senhor, que Ele é o Salvador, que Ele que tem poder, que Ele que domina sobre todos e sobre todas as coisas, isto é subverter o poder estatal. Por quê? Porque o Estado diz que o Estado é que tem esse poder de total sobre tudo e sobre todos, é ele que salva, porque é ele que dá comida, é ele que dá casa, é ele que dá roupa, o Estado quer assumir este papel. Vai ter um dia que o Estado vai se personificar numa pessoa e aí sim nós teremos o anticristo. É aquele que vai dizer, eu sou o Estado, mas eu sou o Deus. Então me adorem. A gente já viu isso na Bíblia, o que aconteceu lá no Nabucodonosor, também quis ser adorado por todos. Né? Nós estamos vendo aqui o prelúdio do que um dia vai acontecer. Hoje eles são presos porque o que se fala dentro da igreja, o culto que se presta a Deus e apenas a Deus e ao seu Filho, na visão do governo chinês, que é comunista, isto é incitação à subversão do poder, porque eles acham que o poder está na mão do Estado. Portanto, eu falar que é Deus que tem todo o poder é subversão na visão deles. É algo ilegal. Assim, o líder cristão havia defendido publicamente a independência da igreja em relação ao Estado e denunciado violações à liberdade religiosa no país. Apesar da prisão de seu pastor e das repetidas ações governamentais, os membros da congregação continuaram se reunindo para cultos, oração e evangelismo. Segundo a China Aid, a operação realizada nesse domingo é mais um capítulo de uma campanha prolongada para enfraquecer e desarticular uma das mais conhecidas igrejas domésticas protestantes da China. A organização afirma que a repressão sistemática promovida pelo Partido Comunista Chinês contra igrejas independentes continua se intensificando. Só pode a igreja oficial, onde os padres ou pastores rezam e pregam dentro da cartilha do governo. É isso que significa. É a Bíblia do governo, são as frases que o governo quer que diga, e com honras e glórias ao partido, porque são eles que são os senhores deste mundo. É isso que significa. E diz lá, organização cristã condena a ação. Em comunicado, a China Aid condenou a intervenção policial e pediu a libertação imediata de todos os cristãos detidos. O fundador e presidente da organização, pastor Bob Fu, afirmou que a operação representa uma grave violação da liberdade religiosa. Aspas, a Early Rain Covenant Church sofreu um impacto de dezenas de policiais durante seu culto dominical, com vários anciãos, fiéis e até crianças sendo levados. Isso não é apenas uma grave violação da liberdade religiosa, mas também um pisoteamento descarado dos princípios básicos de direitos humanos e Estado de Direito, fecha aspas, declarou. A questão é, e essa é uma afirmação, meio pergunta que eu faço, que Estado de Direito na China? Desde quando? Eu desconheço que lá tem o Estado de Direito lá, o direito é o direito do Estado, né? E o teu Estado é o Estado de você ficar quieto e não reclamar, né? O direito está na mão do Estado e o Estado que nós devemos nos manter é calados, né? É esse que é o tal do Estado de Direito, né? Fazendo um trocadilho aqui meio infame, mas é mais ou menos isso, né? Ele acrescentou que a repressão evidencia a postura hostil do governo chinês em relação à fé cristã. Aspas para ele de novo, o governo chinês
tratar cristãos em adoração pacífica como alvos de repressão expõe novamente sua essência de hostilidade e repressão contínua à fé religiosa, afirmou. Bob Fu também apelou à comunidade internacional, aos governos democráticos e aos mecanismos de direitos humanos da ONU para que acompanhem o caso e se manifestem publicamente. É também uma outra coisa meio inócua, né? O mecanismo de direito humano da ONU. A ONU, hoje em dia, ela não faz nenhum sentido, né? A ONU ela não consegue fazer mais nada. Quando ela foi fundada lá no passado, ela ainda tinha um papel importante. Hoje em dia, a ONU virou um antro de militantes de ideologias ou de esquerda, de negócio de Palestina. Nós vemos mais militante dentro da ONU do que militante dentro de como é que fala? Redação de jornal. São todos, pensam do mesmo jeito, né? E reclamar para a ONU vai falar, não, mas a China está certa, né? É muito provável que aconteça uma coisa dessa, né? Só a gente acompanhar, ver o papel, a insignificância que está se tornando a ONU, né? E continua lá, pedido de oração. A China Aid convocou igrejas e cristãos ao redor do mundo a intercederem pelos membros da Early Rain Covenant Church. Entre os pedidos de oração estão a proteção dos cristãos e das crianças levadas pelas autoridades, coragem e consolo para os detidos, fortalecimento espiritual da igreja durante as provações, amparo às famílias que aguardam notícias e o fim da perseguição religiosa na China. Fundada em 2002, a China Aid é uma organização cristã internacional dedicada à promoção da liberdade religiosa, dos direitos humanos e do Estado de Direito na China, acompanhando casos de perseguição contra cristãos e outros grupos religiosos no país. E assim eles encerram a matéria do site. Embora muitos não reconheçam, mesmo entre os cristãos, a China avança no mundo todo para impor a sua visão de mundo, a sua cultura. Não aquela cultura milenar, né? Mas a cultura pós-Mao Tse-tung, que é de controle absoluto, censura, opressão política e perseguição aos adversários políticos. Isso acontece na Europa, no Oriente Médio, na África, nas Américas. A China está presente em todos esses locais. Eu tenho um amigo cristão que defende a China arduamente, dizendo que eles conseguiram deixar a pobreza para trás e viver em prosperidade hoje, e que os movimentos do país são sempre no sentido de domínio econômico, que eles estão certos em agir do jeito que agem. Eu conheci também pastores que defendiam a ação chinesa, elogiando o trabalho estatal. Não há dúvidas de que, economicamente, houve avanços em algumas partes da China, não no país todo, mas em algumas partes que hoje estão mais ricas, têm melhores condições. Mas isso não é geral no país inteiro. E mais ainda, será que a população perguntaram a eles se eles estavam dispostos a trocar a sua liberdade política, de expressão, de ir e vir, a liberdade religiosa, a troco de um prato de comida? Será que perguntaram isso a eles? O que mais me preocupa é que o Brasil, através de nosso governo, está se aproximando cada dia mais da China e querendo importar mecanismos de controle chineses. E basta vermos o que o nosso presidente falou meses atrás sobre ter aqui no Brasil alguém indicado pela China para auxiliar o governo a efetuar controle sobre as mídias sociais. Isso saiu na imprensa, todo mundo viu.
E não bastasse a esposa dele ainda falando que na China falar na internet o que ela chama de fake news dá prisão e que deveríamos implementar essa regra aqui também. Pasmem, isso também foi dito na imprensa, todo mundo pôde ouvir. O Brasil também está falando de vender títulos da dívida brasileira para a China. Títulos da dívida, o que significa nós ficarmos mais dependentes economicamente do governo chinês, o que sabemos pela experiência de outros países, principalmente na África, nós vimos, não é uma boa alternativa. O que isso significa? Nós conseguimos um empréstimo, e este empréstimo com algumas condições. Se vocês agirem assim, 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 muito bem. Se vocês não agirem, eu executo esse empréstimo e vocês têm que me pagar. Só que como o país não vai ter como pagar, o que eles fazem? Eles tomam o que eles quiserem. Portos, terras, tem uma série de condições. Tem países que estão devendo, estão sob controle chinês, exatamente por causa disso, a troco de empréstimos. E o Brasil está falando de vender títulos da dívida pública para a China. Não significa que o Brasil não possa fazer isso, ele já fez e faz com outras nações, mas com outras condições. O problema são as condições chinesas para isso. Esta que é a questão. A questão não é obter um empréstimo, é quais são as condições. E se isso passa pelo Congresso, se isso vira sob escrutínio da população, para saber se nós concordamos com essas condições. Achar ou defender a China, aqui entre nós, não é meramente uma questão econômica. As pessoas que fazem a defesa da China aqui no nosso país têm que saber que não se trata meramente de uma questão econômica. É uma questão, aí sim, de soberania do país, pois através da dependência econômica eles partem ou querem partir para o controle político. Há congressistas no Brasil que atuam como verdadeiros lobistas dos interesses chineses. Um ministro do STF afirmou em rede de TV nacional, isso passou na TV, de que o STF admirava muito o governo chinês, que eles tinham muita admiração pela forma de agir do governo chinês. Defender o modo de ser chinês significa concordar e defender, entre outras coisas, a perseguição aos cristãos, como vimos na reportagem. Estamos nos afastando do Ocidente cristão, apesar de todas as mazelas, pois também não somos perfeitos, temos muitos problemas, mesmo aqui no Ocidente, mesmo entre países cristãos. Mas estamos entre cristãos que comungamos os mesmos valores morais, religiosos, de conduta, pelo menos grande parte da população comunga desses mesmos valores. Mas nós estamos afastando do Ocidente para nos aliarmos ao ateísmo do governo chinês, que persegue e prende homens, anciãos, mulheres, crianças, apenas porque estavam reunidos em oração, em adoração e em louvores a Deus, sob o pretexto de, aspas, subversão do poder estatal. E daí eu afirmo que se o poder estatal está contra Cristo, só pode estar ao lado de Satanás. Não há outra opção, não há meio termo. E isto não é economia, não é negócios, é batalha espiritual. A nossa esperança deve estar alicerçada em Deus e em seu Filho, pois é o único com poder para nos livrar dessa situação. E o que pedimos a Ele é que Ele nos proteja, que proteja a nossa nação, que é majoritariamente cristã, para que não sejamos submetidos a esta tirania que proíbe o pensar, o falar e prestar culto ao nosso Deus livremente. Que Deus nos acompanhe, nos abençoe e até o próximo vídeo, se Ele nos permitir.